Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal, gente. Este canal, gente, vai ser exclusivo para compartilhar com vocês as minhas leituras, os livros que eu estou lendo no momento, os livros que eu gosto, que eu não gosto, dar dica para vocês de leituras, compartilhar vlogs e tudo mais um pouco relacionado ao mundo literário. E, tipo, gente, demorei bastante, já faz um tempo que eu criei esse canal, porém eu nunca tinha postado nenhum vídeo porque eu tava me sentindo muito insegura. Só que Deus pegou e disse assim: Andréa, é o momento, vamos lá, faz o teu vídeo, tenta crescer e sempre colocando Deus na frente, colocando que Ele me guie, que tudo dê certo, tá? Mas para início de vídeo, já começo pedindo para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, compartilhando, comentando, porque, gente, temos uma longa estrada por aqui. E aí, gente, para esse primeiro vídeo, como eu falei, gostaria de compartilhar com vocês 5 dicas de livros de romance de época que vai fazer você se apaixonar por esse gênero literário, que é um dos meus favoritos, tá? Lembrando que são livros que eu tenho há muito tempo, que provavelmente tem vídeo, muitos vídeos aqui no YouTube sobre estes livros, mas o que vale é compartilhar, e quanto mais gente falando dos livros, melhor, quanto mais dica, melhor. Então tá aqui, gente, separei 5 livros favoritos de romances de época para você desfrutar de uma boa leitura. Mas antes de começar, já vou explicando que tem crianças brincando aqui no meu quintal, gente. Tem crianças fazendo zoadas, estão de férias, e entre ficar na tela e ficar brincando, eu prefiro que elas fiquem brincando. Vamos relevar aí a bagunça, tá? Vou colocar aqui meu óculos, porque eu fiz um roteiro, gente. Estava explicando em um vlog que eu fiz pro meu outro canal que eu não sou uma pessoa de fazer roteiro. E dessa vez eu fiz porque eu queria fazer tudo direitinho desde o começo, tá? Então eu sou uma pessoa que eu não enxergo muito bem, sabe, gente? E então vou aqui compartilhar com vocês um pouco do meu primeiro livro escolhido, né? Que é o meu top 5, tá? Que é esse aqui, O Príncipe Corvo, de Elizabeth Hoyt, tá? Ele é um livro maravilhoso, eu amo essa capa, gente, eu amo esse brilho. E aqui a gente vai conhecer a história de Anna e de Edward. Anna é uma jovem viúva que, após a morte do marido, passou a cuidar da sogra e também da casa, e elas levavam uma vida muito simples. As duas estavam passando por diversos problemas financeiros. Foi quando Anna tomou a decisão de procurar um emprego para ajudar aí no sustento da casa, né? Porque elas estavam passando por muitos perrengues. E Edward, ele é um conde e também viúvo, que apesar de levar uma vida farta e rodeada de riquezas, carregava bastante traumas devido a uma doença devastou toda a sua família, ele sendo somente o único sobrevivente. Essa doença ela foi tão cruel com ele que deixou marcas de cicatrizes por todo o corpo, e essas cicatrizes fizeram com que Edward achasse que ele não era merecedor do amor, que ele não tinha beleza, que ele não era digno nem de andar fora da casa, gente. Ele tinha um humor muito ruim. E aí, como o Edward era um homem muito difícil de lidar, na verdade, ninguém queria ficar perto dele. E aí resultou o quê? Todos os funcionários dele ou se demitiam ou fugiam dele por medo, sabe? Até que ele ficou sem secretário pessoal. E isso estava dificultando muito no trabalho dele, né, como conde. E isso estava dificultando muito a vida dele. Foi quando ele resolveu contratar uma outra pessoa, né, sabendo a pessoa que não iria durar muito tempo. E aí eles se conheceram, nosso casal se conheceram através disso. Ana ficou sabendo que Edward estava contratando um secretário, né? E ela se candidatou à vaga. Ela conseguiu um emprego de secretária pessoal do conde. E aí que a nossa história de amor começa. Edward, ele não facilita as coisas para Ana, tá? Ele começa sendo rabugento, encrenqueiro, mas ela sempre vem melhorando a cada vez mais, mostrando para ele que é capacitada para resolver os problemas dele, que tem atenção, né? Que tem todo um cuidado, zelo, e isso vai despertando um desejo de princípio, um desejo de Edward por Ana, e isso vai, assim, gente, aflorando um sentimento, sabe? Só que aí, gente, Ana fica sabendo que Edward frequenta um lugar muito misterioso, onde esse lugar ele é reservado para damas e homens que querem, né, aproveitar os benefícios corporais um do outro, digamos assim, de formas misteriosas, de forma que outras pessoas não vão saber da identidade de quem está lá naquele local. E Ana fica sabendo que Edward fica frequentando esse tipo de lugar, e ela fica assim meio incomodada,
por ele frequentar esse tipo de lugar, até que ela se arrisca, gente, a viver uma aventura aí para poder sair com ele. A gente tem todo um enredo, toda uma história que leva ela a fazer isso, mas só vale a pena você ficar sabendo se você ler o livro, tá? Então essa é a minha primeira dica. E aí, gente, no top 4 dos meus livros favoritos de romance de época, que eu tenho para indicar para vocês, tem que ser Julia Quinn, gente, que é a minha autora favorita da vida, tá? Então eu vou indicar Os Segredos de Colin Bridgerton. Inclusive tem adaptação na Netflix. E apesar de eu ter gostado muito da adaptação, eu prefiro 1000 vezes o livro. A versão do livro é bem melhor, mesmo sabendo que a adaptação, já diz o nome, é a adaptação. Teve muitas coisas lá que foram legais de ver, eu gostei muito, porém a versão original do livro é melhor, então eu indico para vocês. Aqui iremos conhecer a história de Colin e Penélope, gente. Colin, ele é o terceiro filho mais velho da família Bridgerton, que está solteiro há bastante tempo e que agora se tornou o homem mais cobiçado da temporada, gente. Porque ele é rico, ele é charmoso, ele tem aquele borogodó que as mulheres, né, tanto almejam se casar e que as mamães estão aí correndo atrás de fazer bons casamentos para suas filhas, tá? Penélope, por sinal, é a melhor amiga da irmã dele, Heloise, que, diferente dele, é considerada uma solteirona, gente. Já tá na sua terceira temporada sem sucesso e já tava, assim, se acostumando com a ideia de ficar solteirona a vida toda. Tanto ela e Heloise, né? As duas tinham esse mesmo pensamento de solteironas, de titias, de ficar encalhadas, sabe? E aqui, gente, o que me toca bastante é que Penélope, ela sempre foi apaixonada por Colin, desde o primeiro momento que ela conheceu. O livro já conta muito no início aqui, como a sensação que ela teve quando o viu, o amor que foi à primeira vista, e aquela paixão que ela sempre guardou, porque ele nunca viu ela com outros olhos que não seja a melhor amiga da irmã dele. Então, é uma coisa que acontece com a gente, principalmente na fase de adolescência. Todos nós mulheres temos um crushzinho que a gente é apaixonado e fica aquele sentimento guardado. Pois bem, isso acontece muito com ela. E aí, por ela ser amiga de Heloísa, eles acabam convivendo e tendo aquela proximidade e se tornando também amigos, né? Tanto que Penélope, ela sabe exatamente como agir, como se comportar perto dele. Eles se sentem bem como é que eu posso dizer? Eles se sentem confortáveis um perto do outro. É aquela história de amizade mesmo, conversam sobre tudo. Tem uma situação chatinha no livro, que é onde a Penélope acaba ouvindo do próprio Colin que ele jamais se casaria com ela, e aquilo a magoa bastante, ela fica muito magoada, só que ela levanta a cabeça e age de forma natural, ela não deixa transparecer que ficou magoada e tudo. Depois dessa situação, Colin viaja por muito tempo, e quando retorna, ele revê Penélope, já começa aquele olhar de diferença, sabe? Ele começa a olhar Penélope com outros olhos, ver a mulher incrível que ela é, a mulher que ela sempre foi na frente dele, só que agora ele passa a enxergar. E diferente da adaptação, que na adaptação ele fica cadelinho dela, né? Assim, eu digo cadelinho porque ele ajuda ela, né? Coisa que não tem no livro, ele ajuda ela a se comportar perante os homens, tá? Saber se lidar com isso. No livro isso não existe. E aqui, às vezes, no começo ele é um pouco grosseiro, mas depois que ele começa a se apaixonar por ela, ele se torna bem mais incrível, então vale super a pena, eu digo muito pra vocês, todos os livros da Julia Quinn, só que esse também é muito bom. Não é o meu preferido, porque já vou mostrar pra vocês o meu livro da Julia Quinn preferido, mas dos Bridgerton, isso aqui é um dos meus livros favoritos. E o meu top 3, gente, já vem de outra autora, que é esse aqui, ó, As Quatro Estações do Amor, de Lisa Kleypas. O primeiro livro, Segredos de uma Noite de Verão. Quando eu conheci esse livro, não foi através de livro físico ou pelo Kindle, gente. Eu conheci esse livro através do audiobook, que é outra maneira que eu tenho de entrar nesse mundo literário, que eu amo de paixão. Se você quiser vídeo sobre audiobook, já deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de trazer para vocês. Mas foi através do audiobook que eu conheci essa história e eu amei, tá? Confesso para vocês que das Quatro Estações do Amor, eu só vou ter este livro físico, essa aqui é a versão
mais recente, a versão econômica. E os outros 3 livros eu também escutei em formato de audiobook. E aqui, gente, diferente dos outros livros, a gente vai ter uma classe social diferente, tá? Porque ela é lady e ele não tem título de nobreza. Ela e ele, quem, André, que você não citou? Annabelle e Simon Hutt. E aqui, gente, Annabelle, ela vem de uma família que possui título, mas não possui riqueza, ou seja, tá à beira da falência. E aí, gente, ela já tava assim com medo de ser considerada solteirona por conta da idade e por conta que ela vinha de várias temporadas fracassada por não ter um dote. Foi quando ela conheceu Simon Hutt, que era um comerciante super rico, mas não tinha título nenhum de nobreza. Simon sentiu desejo e paixão por Annabelle desde o primeiro instante que ele a viu em uma peça de teatro ao ar livre. Eu não sei, só não me recordo se era ao ar livre, mas era uma peça aí de teatro que por conta de uma situação ele precisou ajudar ela e o irmão dela. Foi aí que eles se conheceram e aquela, tipo assim, Simon já foi com tudo pra cima dela. E após eles se conhecerem, ela criou tipo um ranço nele. Ele era bonito, ele era rico, ele tinha tudo que uma mulher queria pra casar, porém não tinha título e ela se recusava a ter qualquer tipo de relacionamento com gente assim. Era tipo assim, gente, tem situações no livro que a Annabelle é bem chata, sabe? Mas dê um voto de confiança pra ela que vocês vão gostar dela no livro, certo? Então, Simon desde o princípio sentiu essa atração por Annabelle e depois que eles se conheceram, ele sempre vinha tentando dançar com ela, sempre vinha tentando cortejá-la, sempre vinha tentando fazer com que chamasse a atenção dela para com ele. Mas foi tudo fracassado, porque ela já tinha uma opinião formada e ela sempre dava um coice nele, sempre mandava ele sair de perto dela, sempre foi um ranço de primeira, gente. Só que com esse ranço veio a questão do desejo embutido, que ela sentia algo por ele, mas que o ranço vencia, entendeu? Teve uma situação lá que ela começou a experimentou os prazeres dele, sabe? Mas calma, não foi o tchucu-tchucu no futuco, certo? Então ele tirou aquilo como algo para cortejá-la de uma forma também decente, porque como ela não queria do jeito certo, né, que é o cortejar, noivar, casar, eles, pois eu vou ter essa mulher de qualquer jeito, a qualquer custo eu vou ter essa mulher. Então, gente, ela é uma história, foi um livro que eu li bem rapidinho, até porque eu já conhecia o livro através do audiobook. Não é o meu favorito da série, mas como eu não tenho os outros físicos e eu queria iniciar esse vídeo somente com os livros que eu tenho aqui físico, eu digo pra vocês, vai ter situação que vocês não vão gostar de Annabelle, mas vocês vão se apaixonar por Simon desde o começo, porque ele faz de tudo pra conquistar essa mulher e o jeito dele, gente, é muito sedutor. Ele é muito carismático também e muito rico, por sinal, tá? Bom, gente, no top 2 dos meus livros favoritos que eu tenho para indicar para vocês é o meu livro favorito da Julia Quinn. Já perdi as contas de quanto eu li, quantas as vezes eu li esse livro, que é Como Se Casar com o Marquês. E aqui a gente vai conhecer a história de Elizabeth e de James. Elizabeth, ela é dama de companhia, nada mais nada menos de que Lady Danbury, que é uma personagem icônica dos livros de Bridgerton. E aqui, gente, Elizabeth trabalha com a Lady Danbury há muito tempo, quase 5 anos, ou há 5 anos. E vendo que a situação financeira da família estava muito ruim, ela já estava chegando à conclusão de que chegou o momento de se casar, tá? Só que aonde ela residia, tinha poucas opções de marido. Foi quando, né, em uma determinada situação que Lady Danbury pediu para ela pegar um livro na sua biblioteca, ela encontrou um livro pequenininho de capa vermelha que chamou sua atenção. E esse livro, gente, ele era um manual de como se casar com o Marquês. E ela, tipo assim, se sentiu muito atraída por esse livro e resolveu pegar esse livro emprestado da Lady Danbury. Nesse manual, gente, vinha todo o passo a passo de como conquistar o Marquês, né? Desde como se cumprimentar desde como se comportar num baile, desde como se vestir, desde como seduzir o Marquês. E eram coisas tão absurdas que Elizabeth se recusava a seguir esse passo a passo. Já James, ele é sobrinho de Lady Danbury, que também é um marquês,
mas que trabalhava como agente da coroa, que por uma situação do destino, o disfarce dele, né, já não estava tão seguro. Foi quando ele decidiu se afastar das suas obrigações com a coroa, né? Foi quando ele recebeu uma carta da tia pedindo ajuda, né, dizendo que estava sendo chantageado e que ela precisava da ajuda dele para descobrir quem é o chantagista. E aí James volta para casa da tia, né, de Lady Danbury, em busca de é, é, procurar pistas de quem é o chantagista. Foi quando ele se depara e conhece a nossa mocinha da história, que eu amo, a Elizabeth. Ela é bem atrapalhada, ela é bem, meu Deus do céu, ela é encantadora. E aí, gente, a princípio, quando ele a conhece, ele já diz pra tia: eu acho que ela é a chantagista, porque outra pessoa não tem tanta proximidade com a senhora quanto Elizabeth, que é sua dama de companhia. Só que aí a tia diz: não, você precisa passar mais tempo com ela para você conhecer ela realmente e tirar essa ideia da sua cabeça. Foi quando ele realmente passou a ter mais contato com Elizabeth, ele começa a conhecer ela como pessoa, né, como irmã, vê o tanto que ela é dedicada aos irmãos, tanto que ela faz de tudo para os irmãos terem uma boa criação, tanto que ela se preocupa com cada um do seu lado, inclusive o quanto que ela é apaixonada por sua tia, o quanto que ela é amorosa, cuidadosa, e isso vai fazendo com que ele se rende aos encantos dela. É uma história linda, gente, eu amo esse livro mesmo, eu super indico para vocês, por isso que eu coloquei ele como meu top 2, porque ele, além de ser bem clichêzinho, bem fofinho, ele é extremamente delicioso. Dei altas risadas com esse casal, e tipo assim, tem personagens de outros livros que eu amo saber que tem outros personagens de outras histórias de Julia Quinn incluído nos livros dela, e esse também não é tão diferente. Amo e digo pra vocês que vocês vão se apaixonar tanto quanto eu. Tantarã! E o meu top 1 do favorito é uma autora que eu conheci a escrita dela por acaso, né? Esse livro que eu tenho dela também é por acaso. Eu comprei esse livro, gente, na Avon, no tempo em que a Avon vendia livros. Era comum a Avon vender livros. Eu sinto falta disso. Eu gostava muito de comprar livros na Avon. E eu comprei esse livro justamente lá, que é Um Amor para Lady Johanna, de Julie Garwood. Ganhou meu coração de uma forma inexplicável, gente. E eu acho tão interessante que todos os tipos de livro que eu procuro aqui no YouTube eu sempre encontro, mas é bem difícil encontrar resenhas desse livro. Eu não sei por quê, porque eu gosto muito dessa autora. Ela tem uma escrita maravilhosa. Esse aqui é um romance histórico, se passa no século XVIII. Isso, no século XVIII. E aqui vamos conhecer a história de Johanna e de Gabriel. Johanna, gente, ela se casou muito jovem. Eu acho que na época que ela se casou, ela tinha entre 13 e 14 anos, que era bem comum naquela época ser considerada já uma idade de se casar. E ela não teve muita sorte, porque ela se casou com um barão inglês, gente. Ele era muito cruel com ela. Ele era muito ruim. Ele agredia ela tanto psicologicamente como fisicamente, a ponto de proibir qualquer pessoa de se aproximar dela, seja da família ou empregado. Ela nem empregada tinha, e quando tinha, ainda era trocado a cada algum tempo, justamente porque ele não queria nem sonhar que ela tinha algum vínculo com os empregados. Só que um belo dia ela acaba descobrindo que o marido veio a falecer, né? Que ela estava viúva. E, tipo, ela mostrou pra todo mundo que estava sofrendo com aquele luto. Porém, gente, por dentro, ela estava se sentindo livre. Tipo assim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus ela estava viúva e que ela não iria mais passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela tortura, sabe? Só que naquela época era assim, ó. Mulher não podia estar solteira muito tempo. Então, o rei da época disse que, já que ela estava viúva, era para ela se casar de novo e queria que ela arrumasse novamente o marido. Ele escolheu novamente um marido para Johanna casar, e ela estava assim em desespero. Foi quando o irmão dela, né, conseguiu uma forma de deixar ela mais um tempo solteira, né? Pagou uma multa lá pro rei para deixar ela um pouquinho mais viúva, solteira não, viúva, e conseguiu aí arrastar esse desejo do rei de casá-la novamente. Foi quando o irmão dela encontrou um escocês, gente, das Terras Altas, que é o Gabriel, que ele era o Lorde das Terras Altas, né? Que era forte, destemido, dedicado, super protetor com o seu clã, tinha todo o poder ali no clã, ele era responsável por 2 clãs, gente.
e todo mundo obedecia às ordens dele, todo mundo tinha respeito e admiração por ele. E aí ele, o irmão de Johanna, disse assim, fez um acordo com esse Lorde escocês, que é o Gabriel, para casar ele com a irmã dele, assim, através de uma aliança, né, de um acordo. Só que Johanna não aceitou muito bem, né, esse acordo, então ela já estava com o pé atrás, porque ela queria ser livre, gente. Passou tanto tempo sofrendo, mas queria ser livre. E eu acho tão bom esse livro, porque conta como Johanna passou a ser determinada, né, mesmo depois que ela consegue se casar com Gabriel, mesmo ela ainda estava se sentindo um pouco insegura. E Gabriel, gente, apesar de ser considerado um lorde, né, forte, tinha toda aquela responsabilidade de cuidar do seu clã, né, de proteger o seu clã. Com ela, ele era super protetor, super amoroso, super atencioso. E ainda mais, ele lhe dera um filho, coisa que ela sempre sonhou em ser mãe. Esse livro me emocionou muito em algumas situações, porque um dos maiores sonhos de Lady Johanna era ser mãe, e ela já estava convicta de que era estéril, e Gabriel já tinha um filho. Gente, é uma história incrível, sem contar que ela mesma descobriu a força da mulher que ela não era fraca, que ela era forte, que ela era linda, destemida, e que ela poderia sim ser a mulher de um lorde escocês, né? Porque no começo foi bem difícil o clã aceitar ela, então ela impôs mesmo, ela impôs a sua opinião, ela impôs as suas regras, e é um livro encantador. E eu me emocionei em algumas situações, ri bastante em algumas situações, gente. É um livro encantador e eu super indico para vocês. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Já de início, peço perdão se não consegui explicar exatamente sobre. É o meu primeiro vídeo, né, de resenhas, de indicação, então eu peço que me perdoem e eu espero muito que vocês tenham gostado. Me indique aqui tipos de livros que vocês querem que eu leia, tipos de dicas de livro. Vale lembrar também, gente, que 99% do meu nicho que tá aqui atrás são de romance de época, então é o meu gênero literário favorito. E assim, gente, eu sou iniciante, eu tenho poucos livros, eu estou começando agora, apesar de eu ler há muitos anos, estou começando agora nesse mundo de querer trabalhar com livros. Então, me perdoe pelos erros que eu cometi aqui e eu vou aprendendo com o passar do tempo, tá? Então é isso, meus amores. Eu estou aqui muito feliz e muito grata por ter conseguido gravar em meio ao caos aqui de onde eu estou. E eu espero que vocês tenham gostado. Já começa a se inscrever no canal, curtindo, comentando, compartilhando. E indique o meu canal para outras pessoas. Assim a gente cresce mais rápido e isso me motiva mais a trazer conteúdos para vocês. Então é isso, meus amores. Tchau, tchau.